Ninguém, pois, alegando qualquer coisa anterior, filosofia, tradição, rudimentos do mundo, leis, ordenanças, qualquer dessas coisas, ou nem tampouco se utilizando de argumento de humildade, falando assim, baixinho, para poder dizer com arrogância tudo o que ele quer que você a ele se submeta, mas como ele sabe que você é um sujeito meio duro na queda, ele já aprendeu que se falar com você bem humildemente, você obedece a ele só porque você acha que ele não é uma ameaça para você. Mas Paulo diz, nem se for assim, ouça o que esse carinha está falando, porque se ele estiver falando assim, pretextando humildade, com atitude toda humildezinha, mas ensinando a mentira, que não seja o evangelho, fora dele, saia daí. Também não entre daqueles que ficam dizendo que um anjo lhes falou alguma coisa que seja contra o que já está dito que Jesus fez. Qualquer anjo que agregue uma vírgula ao evangelho é Satanás. E um anjo que tire qualquer coisa do espírito do evangelho é Satanás. Portanto, não entrem nessa, nem de ouvirem filosofias, tradições, rudimentos do mundo, nem os legalismos judaicos, circuncisões e leis, nem tampouco fiquem sob as neuroses impostas pelas ordenanças, pelos escritos de dívida, nem tampouco por comida, por bebida, por dieta, por sábado, por dia especial de Deus na terra, por frequência, por qualquer uma dessas coisas, ou por falsa humildade, ou por culto a anjos, ou por visões que lhes cheguem e que relativizem o que eu acabei de dizer, disse Paulo. Não se deixem julgar por nenhuma dessas coisas e nem por essas pessoas e nem por esses arbítrios. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando nada disso, nem que seja eu vi um anjo e ele me disse, ou eu tive uma visão de Deus e é assim. Se não for segundo o evangelho, eu digo para o anjo, sai Satanás, e digo para a visão, sombra maligna, não tens lugar na luz da verdade. Porque se não retiver Jesus, que é o cabeça, se não retiver o evangelho, que é a mente de Cristo, e do qual todo ser que quer ser corpo, quer ser membro, suprido e bem vinculado, a ele se junta, a ele se liga e a ele obedece, e dele recebe o crescimento que procede de Deus, se não for assim, não queira. Porque não é evangelho. O que não é evangelho é o que Paulo diz aqui, olha. Tem aparência de sabedoria, mas não tem nenhum valor contra a sensualidade, contra o espírito da sensualidade que está à nossa volta. Não tem. Se morrestes com Cristo para os rudimentos deste mundo, sejam eles religiosos ou convencional e explicitamente tradições da mundanidade, porque como se vivesseis segundo o espírito do mundo, vos sujeitais às ordenanças que são impostas. Tipo, não toques nisto, coisa de religião. Se pegar nisso, você vai ficar impuro. Não proves aquilo, não passe nem a linguinha, senão você vai querer comer o resto. Não toques aquilo outro, porque senão vai ser tão macio que você vai se atolar. Paulo diz, por que vocês se morreram com Cristo mesmo, se sujeitam a ordenanças palhaças desse tipo? Não pegues nisso, não proves isso, não toques aquilo, segundo preceitos e doutrinas de homens. Quando Jesus
manuseou o que quis, provou o que quis, tocou no que quis e disse: não é de fora que vem a contaminação, é de dentro, é do coração que procedem prostituição, maus desígnios, maldade, infidelidade, ira, rancor, facção e tudo que seja abominável e contra a vida. Por que se vocês são de Cristo e morreram com Cristo e querem receber o benefício do perdão e dizem que já receberam, vocês se submetem então àquilo que Jesus foi à cruz para matar, para tirar da mente de vocês a neurose que não deixa haver descanso nem paz com Deus e não deixa a mente e o espírito caminharem na direção da paz que constrói caráter, consciência em serenidade e quietude no coração. Por quê? É incoerente. Se vocês dizem que a cruz matou isso, então a cruz matou isso. Então acabou essa história de não pegues isso, não toques aquilo, não olhes para aquilo, esses preceitinhos e doutrininhas dos homens, porque todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência, têm charme de sabedoria. Até parecem para os outros como um culto de si mesmo. O cara chega tão santo que os outros dizem que homem santo que não faz isso, mas não se enganem, é narcisismo, é egolatria, é culto de si mesmo, é falsa humildade, essa santarice mentirosa de aparências para fora, esse rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade, contra o espírito de prostituição, nenhum valor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós e nós também seremos manifestados com Ele em absoluta glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, essa natureza que se deixa levar por qualquer perfume, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria, todo avaro é idólatra de Mamon, que é o seu Deus. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo. Paulo dizia isso dos de Colossenses. Eu, infelizmente, tenho que dizer que muitos continuam a andar nessas coisas hoje, enquanto vivem nelas. Agora, porém, eu digo a vocês em nome de Jesus, despojai-vos de todas essas coisas, e igualmente despojai-vos de toda ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos malignos, se é que aconteceu, e se vos revestistes do novo homem em Cristo, que se refaz todo dia na consciência para o pleno conhecimento de Deus, segundo a imagem daquele que nos criou, que é Jesus, que é o Filho do Homem, que é o homem dos homens a quem eu sigo. Se é assim, também aí nessa consciência não pode haver preconceito. Não pode haver preconceito racial, grego, judeu, nem religioso, entre gente circuncisa e incircuncisa, entre cristão e não cristão.
entre bárbaro, cita, escravo, diferenças sociais, livre, homem, mulher. Em Cristo tudo isso acabou. Tudo isso morreu. Porque Cristo é tudo em todos. Quem quer ficar livre desse espírito de prostituição não tem outra alternativa a não ser se encher de Jesus, do Evangelho, do Espírito Santo e praticar com simplicidade obediência à verdade, em fé. Do contrário, bye bye planeta Terra. Você pode fazer o que você quiser, se tornar um homofóbico de carteirinha, como expressão do seu moralismo machista, mas você só vai estar expressando um comichão ao avesso. Todo homofóbico sente pulsões onde não queria sentir. Você pode ficar aí usando todas as armas do moralismo contra o próximo. Quanto mais moralismo, mais entregação. O moralista se defende daquilo que o tenta de manhã, de tarde, de noite, apresentando essa lista contra os outros. Mas é a lista dele. Quanto mais uma pessoa é livre mesmo, menos esses assuntos ela tem. Porque o coração dela está pacificado e ela sabe que não é pela imposição de ordenanças que se leva ninguém a lugar nenhum. É pelo constrangimento na consciência que um ser humano pode se tornar, segundo Deus, o que o ser humano possa se tornar em Deus na terra. Eu não sei nem por que eu disse isso tudo a você, porque eu vim aqui preparado para dizer outra coisa. Eu só senti no meu coração que eu tinha que dizer isso a você. A razão Deus sabe. Ele sabe. E eu entrego nas mãos dele a palavra da verdade, o evangelho da vida, o evangelho da graça de Deus, da justiça de Deus em Cristo Jesus. Porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus, eis aqui a semeadura, que ela caia em bons corações, que os entendimentos se abram, que as crostas se arrebentem, que os véus sejam tirados por encanto milagrosamente. Por favor. E que aquilo que durante anos não se tinha entendido, de súbito se tenha realizado, discernido, para o bem da vida, para o bem da alma, para o bem da consciência, para que a vida se desenvolva como um rito natural de amor ao Pai e à vida e ao próximo, em Jesus, segundo o Evangelho. Aplica agora a palavra da vida às consciências de cada um, na circunstância de cada um. É o que eu te peço. Eu sei que tu estás fazendo isto, ajudando as pessoas a se enxergarem e a virem a público confessando o que viram, o que sentiram, o que entenderam, aquilo do que se libertaram pela palavra da vida que lhe chegou singelamente ao coração agora, mas ungida pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.